Em 2012, um evento misterioso e perturbador envolvendo Melanie abalou a vida de todos que estavam ao redor dela. O caso, que logo se tornaria um dos mais intrigantes da década, desafia a percepção do que é real e do que não é. A história de Melanie não é apenas uma narrativa sobre um evento em comum, mas uma jornada que questiona a própria natureza da realidade. Melanie, uma mulher comum, levou uma vida tranquila antes de um encontro inesperado que a faria reconsiderar tudo o que ela sabia sobre o mundo. O que aconteceu naquela noite, em um lugar aparentemente seguro e rotineiro, deixou uma marca profunda em sua vida, mudando a forma como ela interagia com o mundo ao seu redor. O que exatamente ocorreu? Como um evento tão simples, à primeira vista, pode desencadear uma cadeia de acontecimentos que afetam não apenas a pessoa envolvida, mas também aqueles ao seu redor. Neste vídeo, vamos explorar todos os aspectos do caso de Melanie, desde o momento em que a experiência começou até as repercussões que ainda perduram. Mas, mais importante ainda, vamos questionar como reagimos quando somos confrontados com algo que desafia nossa compreensão. Prepare-se para mergulhar em um mistério que ainda intriga muitos. O caso de Melanie começa de forma tão comum quanto qualquer outro, mas rapidamente se transforma em algo que desafiaria até as explicações mais lógicas. Em 2012, Melanie estava em uma viagem tranquila, em um local conhecido e seguro, quando algo inexplicável aconteceu. Ela estava sozinha, em sua casa, uma noite como qualquer outra. O cenário parecia rotineiro, sem qualquer indício de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Foi então que, sem aviso, Melanie começou a sentir uma sensação estranha, uma mudança inexplicável em sua percepção do ambiente ao seu redor. Relatos de momentos como esse costumam ser difíceis de compreender, mas, para Melanie, algo parecia ter alterado profundamente sua realidade. Ela descreveu a sensação como uma espécie de distância entre ela e o mundo ao seu redor, uma desconexão do que estava acontecendo e de sua própria consciência. Durante alguns minutos, ela ficou paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação era desconcertante. O tempo parecia desacelerar, os sons e imagens ao seu redor estavam distorcidos. Foi quando ela começou a perceber que algo estava se aproximando. Não uma presença física tangível, mas algo além do que seus olhos podiam ver. Ao tentar se mover, ela sentiu uma grande dificuldade em controlar seu próprio corpo, como se algo invisível estivesse dominando seu espaço. Depois que o episódio passou, Melanie se viu em um estado de confusão, sem saber se o que havia experimentado era real ou se sua mente havia simplesmente desmoronado. Era impossível ignorar que algo extraordinário havia acontecido, mas, ao mesmo tempo, o que quer que fosse parecia escapar de qualquer explicação racional. Para muitos, eventos como esse poderiam ser atribuídos ao estresse, a problemas psicológicos ou até mesmo a ilusões causadas por falta de sono. Mas para Melanie, a experiência era muito mais profunda e ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Após o evento inexplicável, a vida de Melanie nunca mais foi a mesma. O impacto psicológico e emocional que a experiência teve sobre ela foi profundo, afetando seu comportamento, suas relações e sua visão de mundo. O que começou como um episódio isolado e aparentemente irracional, se transformou em uma chave que destrancou uma série de mudanças em sua vida. Nos dias e semanas seguintes, Melanie experimentou uma sensação crescente de desorientação. O simples ato de sair de casa se tornou uma tarefa desafiadora. Ela passou a questionar a realidade ao seu redor, algo que antes parecia claro e inquestionável. Essa insegurança sobre o que era real e o que não era levou a sentimentos de ansiedade e medo, pois ela não sabia mais em quem ou no que confiar. A linha entre a normalidade e o extraordinário se tornará borrada,
e isso a deixava em constante alerta. O impacto emocional foi igualmente significativo. Melanie sentiu-se desconectada de tudo e de todos. Mesmo estando cercada por amigos e familiares, ela não conseguia se livrar da sensação de isolamento. Era como se ela estivesse vivendo em uma realidade paralela, onde os outros não podiam entender o que ela havia passado. Essa sensação de alienação fez com que Melanie começasse a se afastar das pessoas ao seu redor, criando uma barreira entre ela e aqueles que ainda tentavam apoiá-la. Além disso, o medo de reviver a experiência começou a dominar seus pensamentos. Embora ela tivesse superado o episódio inicial, a possibilidade de que algo semelhante acontecesse novamente gerava uma ansiedade constante. Ela teve dificuldades em dormir, sentindo-se vulnerável e incapaz de controlar seus pensamentos. Isso a levou a buscar ajuda profissional, mas a sensação de que a resposta para o que havia acontecido estava além da compreensão humana persistia. A partir dessa experiência, Melanie passou a desenvolver uma visão de mundo muito mais introspectiva e cautelosa. A sensação de controle que ela uma vez sentiu sobre sua vida foi substituída por uma constante reflexão sobre o desconhecido. Ela começou a se questionar sobre as forças invisíveis que podem influenciar nossas vidas, sobre as limitações da percepção humana e sobre os mistérios que permanecem além da compreensão. A transformação que ela vivenciou foi profunda, mas também trazia consigo uma sensação de despertar. Embora a experiência tenha trazido sofrimento, também abriu a porta para uma nova maneira de ver o mundo e a si mesma. Melanie passou a buscar respostas que estivessem além das explicações científicas tradicionais, se envolvendo mais com temas espirituais e existenciais. Sua jornada havia apenas começado. Após o evento inexplicável, Melanie começou a buscar respostas para entender o que realmente havia acontecido. A necessidade de compreensão a levou a explorar diversas teorias e explicações, tanto científicas quanto esotéricas, para tentar decifrar o enigma que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Primeiramente, Melanie procurou explicações mais tradicionais, voltadas para a psicologia. Ela se perguntou se o estresse ou algum problema psicológico havia contribuído para a experiência. A ideia de um colapso mental ou uma crise de ansiedade parecia plausível, especialmente após a pressão de lidar com algo tão estranho. No entanto, ela logo se deu conta de que suas sensações não eram completamente compatíveis com esse tipo de diagnóstico. O que ela havia sentido não se encaixava facilmente nas explicações convencionais, como uma alucinação ou um transtorno mental passageiro. Por mais que a psicologia tentasse oferecer soluções para os sintomas de ansiedade, a profundidade da experiência de Melanie parecia transcender esses limites. Diante disso, Melanie se aventurou no campo da ufologia e teorias sobre o desconhecido. A experiência que ela havia vivido, com suas características de desconexão da realidade e uma sensação de presença invisível, parecia se alinhar com relatos de encontros com entidades extraterrestres ou outras forças não humanas. Muitos que relataram experiências semelhantes descreviam uma sensação de distorção da realidade, como se estivessem sendo observados ou até mesmo manipulados por algo além de sua compreensão. Melanie começou a se questionar. Seria possível que ela tivesse sido envolvida em um fenômeno extraterrestre ou paranormal? Isso a levou a se aprofundar no estudo de abduções alienígenas, teorias sobre dimensões paralelas e fenômenos psíquicos inexplicáveis. Enquanto algumas dessas teorias pareciam oferecer uma explicação para a experiência, nenhuma delas oferecia uma resposta definitiva. Melanie ainda se via perdida, sem um entendimento claro do que realmente havia acontecido. A busca por respostas a levou também a explorar aspectos espirituais, buscando significados mais profundos para o que acontecerá com ela. Ela conversou com médiuns e pessoas envolvidas com o ocultismo, mas essas explicações, embora intrigantes, também não ofereciam a clareza que ela tanto desejava.
Algumas dessas abordagens sugeriam que Melanie poderia ter sido tocada por uma força espiritual, ou que a experiência era uma forma de despertar para um novo nível de consciência. Nesse ponto, a busca por respostas se tornava cada vez mais confusa. Quanto mais Melanie se aprofundava em teorias, mais ela se via cercada por um emaranhado de possibilidades. A realidade parecia ser algo mais fluido e indefinido do que ela jamais imaginara. E, enquanto ela se dedicava a entender o que realmente havia ocorrido, uma nova dúvida surgia. Será que algumas perguntas simplesmente não têm respostas? À medida que o tempo passava, as repercussões do evento vivido por Melanie não se limitavam ao imediato. Ele deixou um legado duradouro que afetou profundamente sua vida. As consequências a longo prazo foram não apenas psicológicas, mas também existenciais, moldando sua visão de mundo de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. Embora o choque inicial tenha dado lugar a uma busca por respostas, o que ficou após o turbilhão de teorias e investigações foi uma sensação de transformação pessoal. Melanie começou a encarar a vida de maneira diferente, com uma nova perspectiva sobre o que é real e o que é possível. Sua experiência a fez questionar as certezas que antes definiram sua existência. Ela se viu distanciada do mundo material e das expectativas convencionais da sociedade, o que a levou a repensar seus objetivos de vida e suas prioridades. Sentiu que havia algo maior em jogo, algo além da compreensão humana, e isso fez com que ela se tornasse mais introspectiva e reflexiva. Em termos de relacionamentos, o legado do caso também teve um impacto significativo. A desconexão que Melanie sentia de sua realidade também afetou a maneira como ela se relacionava com os outros. Ela não conseguia mais se comunicar da mesma forma, como se as palavras e ações das pessoas ao seu redor não tivessem mais o mesmo peso. Amigos e familiares, embora bem-intencionados, não podiam compreender a profundidade de sua experiência, o que a levou a se isolar cada vez mais. Embora não fosse uma escolha consciente, a distância emocional foi inevitável. Ela se viu cercada por uma espécie de silêncio, como se estivesse em um estado de luto por algo que jamais poderia ser recapturado. Melanie também começou a se distanciar do que antes considerava suas crenças religiosas. A experiência a fez questionar a visão de mundo tradicional, onde o sobrenatural e o inexplicável eram relegados a meras fábulas. Ela passou a ver a espiritualidade de maneira mais pessoal, desconstruindo antigas concepções sobre a vida e o universo. Ao mesmo tempo, a busca por respostas levou a desenvolver um novo senso de curiosidade. Ela se aprofundou em temas como física quântica, fenômenos paranormais e teorias sobre consciência expandida, tentando encontrar alguma explicação racional para o que havia vivido. No entanto, mesmo com todo o conhecimento que adquiriu, o legado do caso de Melanie não trouxe conclusões definitivas. Ao invés disso, ela aprendeu a conviver com a incerteza. Ela se deu conta de que talvez o verdadeiro impacto de sua experiência não fosse uma resposta para o que aconteceu, mas a transformação interna que ocorreu ao longo do processo de busca. Melanie, agora, via o mundo de uma maneira mais aberta, aceita a complexidade do desconhecido e entendeu que o significado de sua experiência poderia, talvez, estar além de qualquer explicação lógica. O caso de Melanie, com todas as suas complexidades e incertezas, oferece diversas lições e reflexões valiosas, tanto para aqueles que passaram por experiências semelhantes quanto para aqueles que buscam entender o fenômeno do desconhecido. Embora o evento em si permaneça envolto em mistério, as lições que podemos extrair da jornada de Melanie são claras e significativas. Uma das primeiras lições é a importância de manter a mente aberta diante do inexplicável. A experiência de Melanie desafiou as limitações da razão e da lógica convencional,
forçando-a a abandonar a ideia de que tudo pode ser explicado de maneira simples ou científica. Ela aprendeu a lidar com a incerteza, a abraçar o desconhecido e a aceitar que existem coisas além da compreensão humana. Isso nos ensina que, muitas vezes, é na aceitação do mistério e da dúvida que reside uma das maiores oportunidades de crescimento e evolução pessoal. Além disso, o caso de Melanie destaca a importância do autoconhecimento e da introspecção. Durante sua busca por respostas, Melanie foi forçada a confrontar suas próprias crenças, medos e limitações. O processo de questionamento e de reavaliação das próprias convicções se mostrou fundamental para o seu desenvolvimento pessoal. O exemplo de Melanie sugere que, ao enfrentar o desconhecido, muitas vezes somos levados a uma jornada interna, na qual somos chamados a reconsiderar nossa visão de mundo e o lugar que ocupamos nele. A experiência de algo fora do comum pode, assim, ser uma poderosa ferramenta para o autoconhecimento e a autotransformação. Outro ponto importante que podemos aprender com esse caso é o impacto que eventos extraordinários podem ter na saúde mental e emocional. Melanie experimentou um profundo deslocamento de sua realidade e uma sensação de alienação, que a levou a questionar sua identidade e seu lugar no mundo. Esse tipo de experiência pode gerar um intenso desgaste emocional, especialmente quando não se tem respostas claras. No entanto, é possível perceber que a forma como ela lidou com essas emoções, embora marcada por momentos de dor e solidão, também abriu espaço para novas formas de reflexão e resiliência. O caso de Melanie nos lembra da importância de procurar apoio e de ser compassivo consigo mesmo quando confrontado com eventos que desafiem nossa compreensão. Por fim, o caso de Melanie ressalta a necessidade de continuar buscando respostas, mesmo quando essas respostas parecem estar além de nosso alcance. A busca pela verdade, embora nem sempre conduza a uma explicação definitiva, pode ser uma jornada de aprendizado contínuo e de expansão da consciência. Embora Melanie ainda não tenha encontrado uma resposta clara para o que viveu, sua busca a levou a explorar novas perspectivas e a questionar as verdades que antes tomava como absolutas. O caso de Melanie, assim, é uma lição sobre a busca pela verdade, a aceitação da incerteza e o poder transformador da experiência inexplicável. O caso de Melanie é, sem dúvida, uma história intrigante e envolvente, que nos desafia a olhar além das explicações simples e a considerar a complexidade do que significa vivenciar o inexplicável. Embora sua experiência tenha deixado mais perguntas do que respostas, as lições que podemos extrair de sua jornada são profundas e universais. A transformação de Melanie, a busca incessante por respostas e a aceitação da incerteza são questões que tocam todos nós, independentemente de acreditarmos ou não em fenômenos paranormais. A reflexão final, portanto, não é apenas sobre o que aconteceu com Melanie, mas sobre como podemos aplicar essa história em nossas próprias vidas. O caso nos ensina que há muito mais no mundo do que podemos compreender ou controlar. Ele nos lembra que, em momentos de dúvida ou de experiências incomuns, a busca por significado e a aceitação das incertezas são partes essenciais de nosso crescimento pessoal. A história de Melanie é uma oportunidade para cada um de nós questionar nossas próprias crenças e nos permitirmos a explorar novas possibilidades, sem medo de confrontar o desconhecido. Para aqueles que se sentem atraídos por fenômenos inexplicáveis, o caso de Melanie oferece uma reflexão sobre o impacto psicológico que tais experiências podem ter, mas também sobre como elas podem abrir portas para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O que é realmente importante é como escolhemos reagir diante do desconhecido. Podemos seguir com ceticismo, com medo ou com uma mente aberta, disposta a aprender e a crescer. Agora, eu te convido a refletir. O que você pensa sobre o caso de Melanie? Você acredita que sua experiência foi real ou apenas fruto da mente humana tentando encontrar sentido em algo inexplicável?
Será que a verdade está em algum lugar entre as respostas convencionais e as possibilidades sobrenaturais? Esse é o tipo de questionamento que, talvez, nunca possamos responder completamente, mas que certamente nos levará a explorar mais profundamente as fronteiras da percepção humana. Se a história de Melanie te fez refletir sobre os mistérios do desconhecido e sobre como lidamos com as experiências que desafiam nossa compreensão, queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o caso de Melanie. Você acredita que sua experiência foi real? Ou acha que há uma explicação mais simples para o que aconteceu? Como você lida com o inexplicável em sua própria vida? Se você gostou do vídeo e se sente inspirado, compartilhe com amigos e familiares que também podem se interessar por histórias que nos fazem questionar as fronteiras da percepção humana. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como este. Continue a conversa e nos ajude a explorar mais sobre esses mistérios fascinantes. A sua participação é fundamental. Até o próximo vídeo.